Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o autor de Carol e vou aproveitar meu tempinho livre aqui para poder estar gravando um vídeo aqui que é super importante, né? Eu vou estar gravando aqui uma série de dicas para quem quer começar a fazer o seu quadrinho, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que eu não sou um professor de desenho, correto? Eu não sou um quadrinista renomado ainda. Né? Mas eu vou estar passando aqui para vocês algumas dicas de coisas que eu aprendi ao longo do caminho. Eu adianto para vocês que eu cheguei a fazer eu fiz um curso de desenho, mas assim, infelizmente eu sinto que eu não quero entrar exatamente em detalhes, mas eu sinto que faltou um método ali, né? Sai mosca. Faltou um método ali sabe, aquela metodologia de você chegar na sala de aula e aprender anatomia, depois aprender sombra, depois aprender luz. Infelizmente, enfim, não vou entrar no assunto aqui, vamos adiantar. Então como é que você vai dar dicas sobre histórias em quadrinhos se você nem mesmo é tecnicamente habilitado para tal? Enfim, eu vou estar passando aqui para vocês o que eu fui aprendendo, né, a ferro e fogo na produção da minha história em quadrinho e da minha, por assim dizer, vida como artista, né? Eu desenho história em quadrinho basicamente desde os meus 7 anos de idade, né? Eu já estou bem velho agora, não vou falar a minha idade porque estou numa fase que a gente começa a ter vergonha de falar a idade. Mas enfim, para a idade que eu tenho atualmente, eu deveria estar desenhando, né, assim, coisas absurdas, né, para quem começou com 7 anos. Mas infelizmente, ao longo desse percurso, né, de vida, eu nunca fiz um bom curso de desenho ou uma coisa específica voltada para o desenho. Eu sempre tive essa vontade de fazer história em quadrinho e meio que viver disso em algum momento da vida, né? Óbvio, né? Ao longo desse tempo da vida, eu comprei revistas que ensinavam a desenhar, né? Eu sempre estava criando as minhas próprias histórias e a gente vamos começar a entrar em detalhes aqui. E o que eu vou passar para vocês aqui é o que eu aprendi com o tempo, né? De coisas que eu aprendi com meus próprios erros, né? E vou estar dando dicas aqui para vocês não cometerem esses mesmos erros. Vamos lá? Primeiro de tudo, se você quer fazer a sua história em quadrinhos, se você quer começar... Ai, tem uma mosca aqui me enchendo a paciência, cara. Impossível. Deixa eu tomar um gole de café aqui. Vamos lá. Se você quer começar a fazer quadrinhos, você quer levar isso como algo sério na sua vida, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é qual? Aprenda. A letra tá toda torta aqui porque eu estou desenhando e segurando, escrevendo e desenhando no celular. Aprenda a desenhar. Ponto. Será que estava gravando? Mas enfim, vamos lá. A primeira dica que eu dou aqui para vocês, para quem quer começar a fazer quadrinhos, é aprenda a desenhar. Mas como assim? Eu sei desenhar. Eu faço meus bonecos aqui, já faço histórias em quadrinhos. Calma. Com esse aprender a desenhar, eu quero dizer você aprimorar o seu traço. Correto? Por quê? Para você ter uma história que consiga razoavelmente chamar a atenção do público ou ter uma certa credibilidade, ou até mesmo, quem sabe, né, você viver daquilo, querendo ou não, você vai ter que ter um bom traço.
né? Porque ainda mais se tratando de Brasil, dificilmente uma editora vai pegar uma história em quadrinho, um mangá com uma cara de amador e vai querer publicar. E essa é a dura realidade. De repente, em outras condições, em outros países, algumas pessoas deem sorte com um quadrinho mais alternativo, que você vê que não tem lá aquele traço muito avançado, mas tem uma coisa ali muito legal na história que faz com que, né, aquela obra consiga fazer sucesso. Eu sinto dois exemplos aqui, ou pelo menos três exemplos, vamos lá. Vou começar aqui com Tartarugas Ninjas, né? Por favor, não joguem pedras em mim, eu amo Tartaruga Ninja de paixão. Mas Tartaruga Ninja começou como uma história em quadrinho independente. Dois amigos começaram a fazer suas histórias em quadrinhos e eles lançavam, eles enviavam seus desenhos, suas histórias para editoras tipo Marvel, DC, etc. E ninguém estava a fim de publicar eles. Em um determinado dia, eles criaram por zoeira as Tartarugas Ninja, né? E lançaram lá a primeira revista. Levaram uns meses fazendo e lançaram a primeira revista. E, pô, estourou. O primeiro número lá estourou, fez um sucesso e tal, né? Nas comic shops. E quando você olha os primeiros números de Tartaruga Ninja, apesar de eu achar a arte finalização, o uso do preto, né, das sombras ali, um negócio extraordinário, venhamos e convenhamos que o traço deles não era lá essas coisas. O rosto dos personagens é bem Tabajara, né? Entreguei a idade aqui agora, né, falando Tabajara. A anatomia dos personagens também era muito legal. O Destruidor é feio pra caramba, as tartarugas eram feias, meio, sabe? Mas eles sabiam fazer uma coisa legal, com uma cara de underground, né? E enfim, eles conseguiram, estouraram, fizeram sucesso. Um outro exemplo, por exemplo, é o Attack on Titan, né? Que virou um fenômeno mundial, né? Teve anime, filme, e hoje acredito que o cara tá muito bem lá vivendo, ganhando bastante tutu lá com isso. Mas, cara, quando você olha o mangá do Attack on Titan, ali o primeiro... Eu sei que tem um capítulo 0, eu procurei na net para ler, né? Dei uma olhada assim, mas confesso que eu não li. Mas o primeiro, o segundo capítulo ali e tal, cara, possui erros, assim, bem primários de anatomia e tudo mais, né? Que, cara, dificilmente uma editora aqui no Brasil publicaria o trabalho daquele cara, entendeu? Muito provavelmente, transportando o trabalho lá, o Attack on Titan, para a realidade brasileira, aquele cara publicaria o primeiro capítulo na internet, o segundo, o terceiro, e, mano, ele iria acabar desistindo em algum momento, né? Porque não tem, assim, aquela qualidade gráfica e tal, não sei o quê, né? Mas lá, no Japão, ele teve espaço para poder crescer e continuar evoluindo a sua arte e tal, conseguir fazer o sucesso e viver. Só que aqui no Brasil, infelizmente, a realidade é outra, né? Primeiro de tudo, a gente tem que ter isso em mente. Então, se você quer publicar o seu quadrinho na internet, quer que ele alcance uma certa fama, alguma coisa, primeiro você, assim, aprimore o seu traço. Eu tô falando isso não como sendo aqui no momento minha página não tem nem 100 seguidores no Instagram. Eu tô falando isso como pessoa que sofreu os percalços, né, até chegar onde eu estou, né, e olhando para trás, eu percebo que se eu tivesse aprimorado meu traço lá atrás, hoje eu teria um traço muito melhor e estaria, quem sabe, já, né, vivenciando o sucesso, ou pelo menos vivendo disso. Porque, para vocês terem ideia, porque eu vou tirar um dia para mostrar aqui, mas eu já fiz muita história em quadrinho. Muita coisa mesmo, assim, tonelada de folha de página, entendeu? As aventuras de Jonas, Super Mentirões, até a história da Carol também já. Só que
como é que eu fazia? Eu queria fazer história em quadrinho. Eu não procurei aprimorar o meu traço. Eu achava que meu traço acabaria evoluindo naturalmente enquanto eu fazia as histórias em quadrinhos. Isso é um engano. Vai ter evolução ali, mas a evolução que você vai ter enquanto você está fazendo história em quadrinho vai ser uma evolução porque você só vai ter evolução enquanto isso for uma ação consciente. Enquanto você olhar para o seu desenho e falar, pô, eu quero desenhar uma perna melhor, eu quero fazer uma roupa melhor, um cabelo melhor. Não vai ser simplesmente desenhando o mesmo cabelo, a mesma perna, a mesma roupa, várias vezes seguida que seu traço vai melhorar. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você perceber os seus defeitos e começar a utilizar referências, e aí seu traço vai melhorando, né? Então a evolução natural do artista é algo que de repente deve funcionar para algumas coisas, né? Mas para alguns pequenos detalhes, coisas de acerto e erro, coisa de teste, que você testa um traço, uma linha aqui, outra aqui, você vê o que funciona e o que não funciona, né? Mas assim, de maneira geral, a evolução do seu traço vai ser uma ação consciente. Eu vou cortar aqui para fazer a parte 2.